Boa noite, meu irmão, minha irmã. Desta vez é valendo. Tivemos alguns problemas aqui iniciais no áudio, mas que já foram resolvidos pela nossa competentíssima equipe técnica. Então nós cremos e esperamos no Senhor que tenhamos uma noite muito proveitosa, onde a tecnologia nos ajude, onde a internet contribua, onde a glória de Deus seja manifesta através do estudo da sua palavra, que Cristo seja exaltado e que seu povo se alegre com a doutrina preciosa do nosso Salvador. É exatamente isso que nós estamos falando nesses estudos extraordinários, por assim dizer. Extraordinários porque eles iniciaram-se exatamente nesse período de pandemia. E nós cremos que isso foi da soberania de Deus. Nada mais alentador para o nosso coração do que estudar sobre o nosso Cristo nesses dias. O mundo todo em conturbações, mas a igreja, aos pés da cruz, ouvindo a voz do seu Redentor, que precioso. É nesse espírito de gratidão e de alegria, de regozijo, que eu quero te convidar a curvar a sua cabeça aí onde você está em casa, junto com a sua família, e que você possa orar junto comigo, para que o Senhor nos abençoe nessa noite, nos dê a graça de compreender mais da sua palavra. Vamos orar? Pai amado, Pai bendito, nós te agradecemos por mais um dia, pela semana que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos porque o Senhor nos proporcionou meios de estarmos aqui nessa noite, de acompanhar, mesmo em casa, essa transmissão, para que possamos ser edificados pela Tua Palavra. Por isso te pedimos graça, Senhor, porque sabemos que nós dependemos da transmissão, nós dependemos de fatores estruturais, mas acima de tudo nós dependemos do Teu Espírito, que abra o nosso coração para entender a maravilha da Tua lei, para entender mais da glória e da beleza do nosso Salvador Jesus Cristo. Nos dá esse momento precioso, não porque merecemos, mas por misericórdia, porque somos Teus e queremos Te glorificar também através desse conhecimento precioso. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós estamos estudando os 7 brados do Salvador na cruz. Esse estudo é baseado num livro homônimo de A.W. Pink. Mais uma vez eu recomendo que você adquira essa obra, da editora Monergismo. Tem uma versão no Kindle que fica menos de R$6, R$ 5,99, se eu não me engano. É um material que vale muito a pena você adquirir, certo? Mas nós estamos estudando aqui, semana após semana, as últimas palavras de Jesus Cristo na cruz. E, de fato, tem sido algo maravilhoso parar e ouvir a voz do nosso bom Redentor. Nas últimas semanas, nós já tivemos 2 estudos aqui. Nós vimos, no primeiro momento, uma palavra de perdão. Cristo, ele intercede por aqueles que são os seus algozes. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mas também vimos uma palavra de salvação. Nessa palavra de salvação, que foi o estudo da semana passada, maravilhoso, nós nos aprofundamos naquele relato do ladrão que se arrependeu nos seus últimos instantes e entregou a sua vida e recebeu a promessa que estaria no reino com o próprio Cristo. Hoje, depois de falar sobre perdão e salvação, nós falaremos sobre afeição. Falando sobre afeição, nós mencionaremos e trataremos nessa noite de um personagem bíblico de grande importância, mas infelizmente que, por questões religiosas e culturais, nós temos algumas dificuldades de nos aproximar sem preconceitos, sem amarras, sem armaduras para com esse personagem bíblico. Quem é que eu estou falando? Há um tempo atrás eu li um artigo muito interessante de Augusto Nicodemos que falava sobre a alma católica do evangélico. E entre tantos argumentos e tantos apontamentos, pastor Augusto, ele mostra que, por exemplo, na nossa visão de que o pastor é diferente dos outros homens, nós ainda guardamos um pouco dessa mentalidade católica que tem leigos e tem aqueles que têm uma proximidade diferente com Deus, que fazem parte do clero. No entanto, como você pode ter visto já na projeção, eu quero lhe provocar no sentido diverso agora no início. Nós também temos uma mentalidade anticatólica. E isso se demonstra ou se revela em alguns assuntos na igreja evangélica. Alguns deles. Credo. Credo. Nós estamos estudando aqui, estávamos no discipulado, essas doutrinas basilares da fé cristã, que não são
exclusivas dos católicos, mas nós cremos como eles nesses aspectos. Pai, Filho, Espírito Santo, a volta de Jesus Cristo. Todos esses assuntos basilares, morte e ressurreição de Cristo, tudo isso está no credo. Mas nós temos um preconceito com isso, porque atribuímos aos católicos. Nós temos preconceitos, alguns bem arraigados, contra o batismo infantil. Muitas vezes não é simplesmente a discordância bíblica que existe, mas a priori, quando nós observamos essa cena desse sacramento, nós já rejeitamos automaticamente pelo simples raciocínio de que isso é coisa de católico. Pois bem, o assunto ou tema que eu quero tocar hoje, que é um pouco mais sensível, são as tensões com relação a Maria. O catolicismo, ele atribui a Maria atributos, funções que ela não tem e ela nunca quis ter. No entanto, como resposta a isso, muitas vezes do lado de cá, nós evangélicos tememos falar sobre ela, tememos de alguma forma a elogiar e destacar suas virtudes, porque nós estamos em tensão com a nossa alma anticatólica. Mas nessa noite, nós iremos falar desta amada e dessa preciosa irmã, porque a palavra de afeição é direcionada justamente a ela. Maria, que nós podemos considerar também uma mulher de dores, não como Cristo, porque as suas dores são expiatórias. Mas Maria tem dores daquela que acompanhou de perto o Calvário de Jesus Cristo. Lembre-se, quando ela recebe a mensagem do anjo, lá em Lucas capítulo 1, ela fica assombrada, e aquele assombro é por causa do evento tão extraordinário que acontece, mas também é uma pista do estado que o seu coração ficaria durante a sua trajetória nessa terra. Reconstrua comigo rapidamente como essa mulher suportou dores no caminho da redenção junto com o seu filho. A sua gravidez foi extremamente problemática, grávida do Espírito Santo. José poderia tê-la abandonado. Sua integridade física, assim como sua integridade moral, estavam sob risco. Já foi um momento difícil. No entanto, o nascimento de Jesus Cristo já trouxe novos elementos de sofrimento. Não havia lugar para ele. Ele estava no estrebaria junto com os animais. Que humilhante. O puerpério, essa fase tão difícil das mulheres, foi marcado por assassinatos. Herodes mandou matar as crianças abaixo de 2 anos. Ela teve que fugir para o Egito junto com seu marido e ficou sem rede de apoio, distante da sua família. Na verdade, isso era o princípio das dores na vida dela e do seu filho Jesus Cristo. Conforme o nosso bendito Salvador ia crescendo e se desenvolvendo, ele foi atraindo para si muita oposição e muita rejeição. Como é que você acha que ficava o coração de mãe nesse momento? Vendo seu filho sem pecado. Toda mãe acha que seu filho não tem pecado, mas com Jesus, Maria acertou. Mas ele era desprezado, rejeitado, odiado e perseguido de forma progressiva, até que, por fim, nós chegamos na cruz do Calvário. E nesse momento de tanta dor, ela estava lá. E nesse momento de tanta dor, houve uma linda ligação entre os dois. E um momento de profunda afeição que nós iremos estudar nessa noite. A mãe permanece até o fim ao lado do seu filho. Profunda afeição. E o filho que cuida da mãe, mesmo no seu doloroso e trágico fim. Uma palavra de afeição. Nós falaremos dessa última cena. Nós falaremos desse momento precioso. Aqui eu faço mais uma provocação. Vadislau Gomes diz assim: o amor indiscriminado por todo mundo é um amor barato. Entenda o que eu estou querendo dizer. É muito fácil dizer que ama a humanidade, mas você descobre se a pessoa realmente tem amor pela forma com que ela trata quem está perto dela. Aquele que discursa que ama o homem de forma genérica, mas não é capaz de amar e servir sua esposa, sua mãe, um amigo, ele não ama. Esse discurso é genérico.
Com isso, eu não quero levantar suspeição sobre o Cristo de braços abertos que diz amar a humanidade, ou melhor, diz amar o seu povo que está morrendo ali no lugar deles. De forma alguma. Mas eu quero te mostrar que esse teste, aplicando-se a Cristo, ele revela eficiente. No caso concreto, nós observamos a afeição dele por Maria. Assim como ele fez com o ladrão da cruz, nós vamos perceber que o amor dele é genuíno e verdadeiro, porque ele ama um povo, ele ama uma multidão como as estrelas do céu, mas ele ama cada um de nós. A afeição transborda da cruz do Calvário. É isso que nós veremos nessa noite. Nós veremos essa afeição sendo aplicada ou trazendo lições para a gente em 3 áreas, certo? Primeira área, nós vamos falar sobre vida cristã. O que a palavra de afeição de Cristo nos ensina sobre vida cristã? Depois, vida familiar. E por fim, vida eterna, o aspecto de salvação que não poderia faltar nesse enredo. Comecemos, portanto, sobre vida cristã. O recorte, a base bíblica, está em João 19, 25 ao 27. Eu vou fazer a leitura, você pode acompanhar em casa. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela, o discípulo a quem ele amava disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Vamos observar nesse relato 2 coisas que podem ser aplicadas à nossa vida cristã. A primeira delas é a obediência à vontade revelada que deve existir em nós. Como assim? Vamos perceber primeiro no relato de Lucas que Maria recebeu uma profecia da boca do sacerdote Zacarias. Ela levou o menino Jesus junto com seu esposo para ser consagrado no templo. E ali este homem lançou sobre aquela criança uma profecia de glória, que dizia assim: ó soberano, como prometestes, agora pode despedir em paz o teu servo, pois meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação a gentios e glória de Israel, teu povo. Essa é a mensagem de glória que o filho de Maria recebe naquele momento. Então imagine que essa bendita família ficou com o coração cheio de ternura, mas o sacerdote, como boca de Deus, ainda vai proferir também uma profecia de dor. E agora, o detalhe do texto de Lucas diz que ele olha para Maria e lança sobre ela a seguinte palavra: Simeão os abençoou e disse a Maria: este menino está destinado a causar queda e o soerguimento de muitos em Israel, e ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, preste atenção, uma espada atravessará a vossa alma. Nós vivemos em tempos que as pessoas gostam de procurar profecias, mas eu acho que esse é o do tipo que a gente não gostaria de receber. Por um lado, seu filho vai fazer coisas maravilhosas, ele é a glória de Israel, ele é luz para os gentios, mas por outro, ele vai produzir confusão, divisão, e o seu coração, Maria, vai ser transpassado por uma espada. Eu quero que você pense o seguinte nessa noite comigo. Aquela mulher tinha algumas possibilidades diante dela. Talvez ela podia ter dito: eu entendi quando Deus me chamou que Ele tinha um grande propósito para o meu filho, mas eu não vou permitir que o meu filho passe por isso. Eu vou tentar me insurgir de alguma forma. Eu não quero essa espada no meu coração. Eu não quero que o meu filho sofra. Mas perceba que o procedimento dela foi diverso. Nós não temos muitas informações, ou pelo menos não em abundância, sobre Maria durante o ministério de Cristo. Ela aparece poucas vezes. Nós podemos até crer que havia um pouco de obscuridade nisso. Ela ficou um tanto quanto de lado. Mas na hora crucial, ela estava lá. Ela participou
da crucificação. Muitos o abandonaram, mas ela estava lá. E eu quero que você perceba o coração dela sendo transpassado nesse momento. Ela viu a testa do seu filho na qual ela deu o primeiro beijo. Agora havia uma coroa de espinhos que rasgava a sua fronte. Ela viu aquelas mãos que ela guiava nos primeiros movimentos, como fazemos hoje com Aslan, e os seus pés que ela ensinou a andar, agora estavam pregados numa cruz, de forma injusta, de forma indigna. Talvez alguém dissesse: Maria, você não precisa ver isso. Você não precisa estar aqui. No entanto, ela não arredou o pé. Os seus discípulos o desertaram. Os seus amigos o esqueceram. A sua nação o desprezou. Mas a sua mãe participou da crucificação com ele. Ela estava lá. Ela suportou com ele todo aquele momento. Nós enxergamos a afeição materna. Talvez você diga: isso é próprio de mãe. Eu não posso discordar. A mãe tem esse espírito de amor sacrificial que até nos revela algo sobre o Evangelho de Cristo. Mas eu quero que você enxergue também a obediência cristã. Você já pensou nisso? Uma mãe que recebe uma profecia que isto vai acontecer com seu filho e não só não impede, como participa de tudo com obediência à vontade revelada de Deus, porque confia em Deus e sabe que por mais doloroso que aquilo seja, no fim, o melhor é que a espada transpasse o seu coração. A W. Pink vai dizer: ela recebeu felicidade tal como nunca em um nascimento humano. Ela foi a portadora do Salvador. Mas ela também recebeu tristeza como nunca em uma morte desumana, totalmente injusta, absurdamente cruel. A espada transpassou o seu coração. Mas eu quero que você perceba também, fazendo uma analogia com toda a reverência, com Cristo que tomou o cálice, com Maria também participando desse momento e o ajudando, ou sendo copartícipe desse momento de sacrifício. Ela poderia se ausentar daquela cena, ela poderia evitar estar perto daquele momento tão cruel, ou até desmaiar das suas dores. Mas ali ela estava, assim diz o autor. Ela não se encolhe, ela não desmaia, e nem mesmo desaba ao chão em sua dor. Ela permaneceu de pé. Sua ação e suas atitudes são singulares. Em todos os anais da história da nossa raça não há nenhum paralelo. Que coragem transcendente. E aqui eu quero tirar essa lição para nós. Encare com coragem evangélica os desafios que a vontade de Deus traz para você. Ele te colocou nessa geração como um cristão, para enfrentar medos e temores que nossos antepassados de 30 anos atrás não pensaram nisso. Receba a sua missão. Mães, se os filhos de vocês forem chamados para sofrer, e todos são nessa terra, mas para sofrer de forma específica pelo Evangelho e pela obra de Deus, que vocês tenham essa mesma coragem, essa mesma disposição, ainda que uma espada transpasse o seu coração. Quem a manuseia é o Deus eterno e bom que cuida de nós e que transforma todo o mal em bem. Coragem. A vida cristã, ela é instruída pelo exemplo de Maria. Mas há também uma segunda pessoa que nos ensina algo sobre vida cristã e nos ensina algo sobre a afeição. Eu estou falando daquele que é o apóstolo mais amoroso, aquele a quem Jesus amava, aquele que escreve cartas às igrejas e os chama de filhinhos. João estava nessa cena e ele nos ensina não somente sobre a afeição, mas sobre recomeço. Deixa eu contextualizar o que eu estou dizendo agora. Cristo foi desprezado. Cristo foi abandonado. Mas possivelmente, de todos os abandonos, o mais doloroso
foi daqueles a quem ele amou até o fim, os seus discípulos. Cuidou, protegeu. O próprio João vai relatar, a partir do capítulo 13, que atenção especial ele deu a eles nos seus últimos momentos, e mesmo assim, ele foi abandonado por eles. Havia inclusive uma profecia a esse respeito lá em Zacarias: o pastor vai ser preso e as ovelhas vão ser dispersas. Cristo falou sobre isso na última noite, mas eles ignoraram. Nós encontramos o próprio Pedro ignorando isso. Mas na verdade, ignorar esse tipo de aviso revela somente o nosso próprio coração também. Nós achamos que a nossa fé é tão forte, nós ignoramos a nossa debilidade. Mas todos nós, se não for a graça de Deus, nós não conseguimos permanecer de pé ao lado do nosso Cristo. Ele, por outro lado, teve glória ainda mais revelada nessa circunstância. Olha que detalhe interessante. João capítulo 18, verso 19, diz que o sumo sacerdote o pressionou sobre os seus discípulos, mas não houve delação premiada. Eles o abandonaram, mas Cristo jamais abandonaria nenhum deles. Ele não os entregou. Talvez você se pergunte, por que aconteceu algo tão trágico, o abandono de Jesus Cristo por aqueles que tanto amou? Do ponto de vista humano, a primeira resposta, a Bíblia vai falar que eles se escandalizaram de Cristo. Olha que termo interessante. Talvez para a mente deles não fazia sentido o Messias estar sendo capturado e de algum modo eles se afastaram daquilo. Eles se decepcionaram, eles se desiludiram. Foi medo? Foi, mas além de tudo foi rejeição. Eles rejeitaram Cristo naquele momento. Nos consola é que do ponto de vista divino havia um propósito de Deus soberano naquilo. De algum modo Deus restringiu a graça da perseverança nos seus corações para que eles se afastassem, para que eles fossem preservados. Os discípulos não deveriam morrer junto com Cristo. Cristo morreria por eles e eles continuariam a missão de Jesus Cristo depois. Era o propósito de Deus. Mas para não deixar seu coração pesado com esse dado tão doloroso, deixa eu falar sobre alento e esperança. Aqueles discípulos recomeçaram e retornaram. Depois da ressurreição, eles são convocados mais uma vez por Jesus e tornam-se homens e corajosos, destemidos e que morrem por Jesus. Glória a Deus. No entanto, que maravilhoso é perceber que um dos discípulos, ele voltou um tanto quanto antes. O discípulo amado, no texto que nós lemos, João, ele estava ao lado de Maria. Ele voltou para a cena. Ele voltou para a cruz. Isso nos ensina duas coisas. Em primeiro lugar, o dever da afeição. Talvez você diga, natural que uma mãe se sujeite a essa situação tão vexatória e tão perigosa. Mas o fato de João estar ali, como Maria Madalena, que nós nem trabalhamos muito neste momento, indica que os discípulos devem ter este mesmo compromisso e esse mesmo amor que às vezes nós atribuímos à família. O compromisso a Cristo é desta natureza. Nós temos o dever de ter afeição, uma afeição corajosa e sacrificial por Ele e pelos irmãos da fé. Mas a outra lição também que me toca bastante é a oportunidade de recomeçar. João, tal como os outros, desprezou ou se escandalizou de Jesus Cristo. Mas ele se arrepende, ele volta e ele não é rejeitado. Pelo contrário, você percebe que ele foi comissionado pelo próprio Cristo para a gloriosa missão de tomar conta da sua mãe. Isso não indica perdão. Isso não indica recomeço. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que já andou muito perto de Jesus, mas que se escandalizou da fé e anda longe. O Senhor Jesus, Ele tem afeição suficiente para proporcionar uma oportunidade de recomeço para você.
Ele não vai te aceitar como um crente ou um cristão de segunda classe. Quando você chegar diante dele, ele vai te comissionar mais uma vez, assim como foi com João. Há um tempo atrás, lendo sobre casamento, me preparando com Letícia, eu li um livro muito marcante e já recomendo para os noivos e namorados e casados, John Piper. E eu esqueci o nome do livro. Olha. Se o pessoal puder pesquisar aí, da assistência técnica. É, o ponto, né? A produção. Mas ele diz uma coisa muito interessante que eu destaquei aqui para nós. Falando sobre perdoar, sobre recomeçar, sobre suportar problemas dentro de um relacionamento. Não. Não. A dura e a áspera obra de perdoar e suportar é o que torna possível as aflições florescerem quando já pareciam mortas. Como é bonito então enxergar no próprio Cristo essa disposição de mais uma vez derramar sua afeição sobre nós, e aquilo que parecia morto é retomado por vida. Casamento Temporário, de John Piper. Pode procurar que esse livro é benção. Se esta é uma realidade linda nos relacionamentos, muito maior é a realidade do nosso relacionamento com Cristo, o noivo perfeito. Portanto, volte para Ele e recomece. Nós temos então lições para a vida cristã, mas temos agora lições para a vida familiar. E esse aspecto que eu quero destacar agora está justamente nessa relação de Cristo com a sua mãe. A primeira coisa que precisa ser observada é que Cristo está nos ensinando, nos instruindo na prática sobre o 5º mandamento e como ele obedece esse mandamento. Na verdade, nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo obedeceu de forma perfeita toda a lei de Deus, porque só assim ele conseguiu a justa salvação e deu a nós. Mas olhe como isso se aplica no 5º mandamento. O 5º mandamento fala sobre honrar pai e mãe. Honrar, numa associação mais ligeira e automática, diz respeito à obediência. Corretíssimo. Mas não só isso. Honrar é mais do que obedecer. Até porque a questão da obediência, ela se aplica a uma fase da vida do filho. Quando este já tem a sua responsabilidade individual, amadurecida, ao ponto de ter a sua família, a sua casa, a obediência não é mais requerida em termos automáticos. Ele tem que tomar suas próprias decisões. Mas honrar pai e mãe é um mandamento perpétuo. Ele vai honrar de outra forma agora. Honrando, respeitando, cuidando, estimando os pais. É importante perceber que Cristo obedeceu de forma completa. Então, até um determinado momento da sua vida, ele obedeceu como criança e como filho menor. Veja, por exemplo, o relato de Lucas 2, do 48 ao 51. É aquele relato onde os pais do Senhor Jesus o levam até Jerusalém, quando ele tinha 12 anos, e eles vão comemorar a Páscoa ali. Quando estão voltando, depois de um dia, eles percebem que Cristo não estava com eles. Talvez você olhe pelo ângulo, nossa, que jovem adolescente rebelde, mas você deve olhar por outro ângulo. Que pai passaria um dia sem conferir se o seu filho estava na caravana? Somente um pai que tem certeza que Jesus viria, porque era do seu peculiar procedimento obedecer. Tanto é que o verso 48 vai dizer que eles ficaram aflitos, eles ficaram perplexos, ou seja, aquele sumiço não era uma atitude padrão de Jesus. O texto vai explicar que ele foi testemunhar do seu pai, ele estava na casa do seu pai, e naquele momento essa aparente desobediência tinha propósito de revelar alguma coisa sobre a sua glória, o seu ministério e a sua salvação. No entanto, o verso 51 vai dizer que depois disso, ele une-se a eles, volta para Nazaré, foi obediente. Esse é um padrão na vida de Jesus enquanto filho menor. No entanto, enquanto adulto, ele ainda obedece o mandamento, estimando, honrando e cuidando da sua mãe.
Nós temos aqui Maria, no momento da crucificação, muito possivelmente na situação de vulnerabilidade por ser viúva. Então você pense aqui que Jesus Cristo está nas últimas e nas mais terríveis horas da sua vida. Ele está no meio de sofrimentos infinitos da cruz. A maldição está recaindo sobre ele. Mas mesmo no momento desta luta intensa, ele não se miscui da sua obrigação. Ele não esquece a sua mãe. Ele não deixa de estimá-la. Ele não deixa de honrá-la. Ele olhou para ela. Ponderou. Considerou. Ele viu a sua necessidade presente. Olha para João e diz: aí está a tua mãe. Como se dissesse: cuida dela. A consola. E não só isso, ele também antecipou as necessidades futuras e fez o provimento. Maria não ficaria só. Ela teria agora João como seu filho. Ela estaria sobre os seus cuidados. Cristo honrou a sua mãe até na crucificação. Tem uma aplicação muito dura para nós filhos. Alguns ainda conseguem honrar e respeitar quando está tudo bem. Mas quando estão estressados, quando as coisas dão errado, quando o semestre está muito apertado, aí as palavras se tornam duras e ásperas. O nosso Senhor Jesus Cristo na cruz cuidou e honrou. Que nós possamos, à semelhança dele, também proceder dessa forma mesmo nas tribulações da vida. Segunda coisa que nós enxergamos aqui é como o nosso Senhor Jesus foi sábio e prudente nessa relação familiar. Eis uma área que nos desafia. Havia profecia sobre isso. Isaías 52:13 diz que ele procederá com prudência. E veja como ele foi prudente no caso concreto. A preocupação dele por Maria já chama a atenção. Mas a sabedoria dele de escolher exatamente João é algo fantástico. Ninguém conhecia Jesus Cristo como Maria, sua mãe. Conviveu e cuidou dele por todos esses anos. Ninguém o amava dessa forma. E entre os seus discípulos havia um que ele tinha uma relação muito profunda de amor e de afeto: João. De algum modo, na sua sabedoria e na sua prudência, ele percebeu que o vínculo e o elo entre esses dois seria benéfico para ambos. E foi assim que ele procedeu. E veja como foi perfeito esse arranjo. Cristo consegue um lar para sua mãe. Cristo consegue uma companheira espiritual para João. Não esqueça que os discípulos de Cristo levaram adiante a revelação e escreveram cartas para nós. João foi o último. Como esse momento com Maria, esses dias que ele passou com ela, puderam ser instrutivos para aquele para quem Cristo deu tão grande comissão. Um lar, uma companheira espiritual. E veja o detalhe de celebração que a W. Pink vai falar sobre desfecho silencioso da narrativa. João capítulo 20, nos primeiros versos, falam sobre o momento em que dois discípulos, eles vão até a tumba de Jesus e percebem que ela estava vazia. Pedro e o discípulo a quem Jesus amava, João. Mas depois de constatar que de fato Cristo não está lá, para onde eles vão? Eles vão para as suas casas. E a provocação ou a observação que Pink faz é que o enfoque aqui possivelmente não era com a família de Pedro. Ele imagina João correndo para Maria, sua mãe adotiva, e dizendo que o filho dela, a quem eles tanto amavam, Jesus Cristo, estava vivo. Olha que desfecho silencioso. Olha como o nosso Cristo foi preciso. E ele nos ensina aqui outra lição: a harmonia perfeita entre os deveres espirituais e os deveres familiares. Nos falta sabedoria e prudência para isso em tantas situações, mas o exemplo de Cristo nos mostra que na obra mais espiritual e religiosa que houve, que é a crucificação, ele ainda conciliou de forma perfeita, sábia, prudente e santa com a obrigação familiar de cuidar da sua mãe.
Eu penso em pelo menos 3 situações que nós somos desafiados a abandonar nossas desculpas e a entender que é possível ser religioso, espiritual e também cuidar da família. Há um aviso aqui muito sério para os pastores. Não esqueçam das suas esposas e não esqueçam dos seus filhos. Você não está desculpado por Deus, e eu falo para mim mesmo, se eu me afadigo na obra de cuidar das ovelhas de Cristo, se eu morro pelas missões, mas se eu não cuido da minha casa, eu não estou tendo a sabedoria que Cristo teve. É possível, mesmo na cruz, cuidar da família. Eu falo aqui também sobre mulheres, especialmente, talvez até homens, que estão em casamentos mistos, onde os seus companheiros não creem em Cristo. Isso acaba gerando tensão. Quantas vezes, mesmo bem intencionadas, as irmãs não abandonam os seus maridos, ou vice-versa. Você deve modular muito bem isso. Seus deveres religiosos não devem fazer com que você abandone a sua família. Outro exemplo, e eu penso que esse aqui afeta a todos nós, são os nossos familiares que não são crentes. Não se isole. Você é a luz do Evangelho no meio dessas pessoas. Não se afaste. Não suma. Se isole nesse momento social, mas você pode ligar, você pode falar e você pode mandar as devocionais do jardim para o grupo da família, certo? São severas aplicações para nós sobre família. E eu quero encerrar esse momento com uma frase que eu guardei no meu coração desde que eu fiz as exposições no livro de Ruth. Um dos meus companheiros naquela missão foi o pastor Emílio. Ele disse algo muito interessante. Às vezes, a melhor demonstração do cuidado soberano do Senhor se dá por intermédio das pessoas-chave que Ele coloca em nossa vida. E nisto, ele estava falando sobre a família inusitada que surgiu ali, Noemi e Ruth. Quem diria? Quem diria que a provisão de Deus era aquela nora? Quem diria que você enxergue a sua família com essas lentes? O Deus soberano colocou cada um deles ali ao seu redor. Abrace-os. Viva para a glória de Deus, na igreja, na família, de forma harmônica. É possível. A afeição da cruz engloba essas duas áreas. Falemos então do último aspecto, irmãos. A vida cristã. Falamos também da vida familiar. E agora, por fim, falaremos da vida eterna. É impossível olhar para a cruz e não extrair dela, em qualquer das cenas, uma mensagem de salvação. E esta é a última abordagem que nós teremos. Aqui eu quero que você olhe mais uma vez para Maria. E encare nossa irmã Maria como uma representante da raça humana, como aquela que representa a necessidade universal que todos nós temos. Quão diferente é a Maria real da Maria da superstição. A Maria real, ela não entra em cena com uma coroa de diademas, cheia de glória. Ela aparece no relato bíblico, logo no início, como uma jovem que recebe uma grande tarefa. E diz sobre ela que ela é bendita entre as mulheres. Sim, ela é bendita. Os evangélicos não devem pecar desprezando essa mulher que teve um papel tão importante, uma serva do Senhor que nos ensina bastante. Ela é bendita, ela é abençoada. Agora veja, bendita és tu entre as mulheres. Ela não pode ser equiparada à divindade. Ela não pode ser intercessora. Ela não pode receber adoração. Ela é bendita entre as mulheres. Perceba que quando diz respeito a Jesus Cristo, bendito o fruto do teu ventre. Não entre as outras crianças. Ele é bendito de forma diversa, mas ela é bendita entre as mulheres. Ela atesta a sua necessidade de redenção. Quando ela recebe o anjo, e ela responde, e ela louva, ela se alegra no Deus, no seu Salvador. Ela é um ser humano que precisa de salvação tanto quanto qualquer um de nós. E a última cena revela isso. Onde estava Maria no momento da crucificação?
ela estava nos pés de Jesus Cristo. Que cena simbólica. Se por um lado nós temos ali alguém que participa dos sofrimentos com o Redentor, nós temos alguém ali que está prostrado aos seus pés, que na verdade depende tanto dele quanto todos ali. Situação de dependência e humilhação, ela está ali curvada. Se não fora ele e a sua obra, Maria não teria esperança. No entanto, que você possa nesse instante erguer os seus olhos, à semelhança de Maria, que você possa olhar para aquele que estava crucificado. Essa cena e essa afeição nos revela perfeição. Veja quão perfeito é o nosso Cristo. Por um lado, ele é o homem que sofre. Ele é aquele que está sendo injustiçado e moído. Por outro lado, de forma perfeita e harmônica, ele é o homem que sofre, mas ele é o Deus vitorioso que está guerreando contra as forças das trevas. Ao mesmo tempo, essa figura de tamanha divindade também revela humanidade, que no meio dessa situação lembra-se da sua querida mãe e preocupa-se com ela. Mas perceba outro aspecto. Ele também é o Deus que cuida. A forma com que ele fala com João e com Maria é autoridade. Você consegue se espantar com isso? Ele está crucificado, humilhado, desprezado e rejeitado, mas da cruz ele olha para João e diz: eis aí a tua mãe. Olha para Maria e Maria usa até o termo mulher, como se ele não evocasse a sua relação filial, mas a sua relação de Deus. Mulher, este é o teu filho. Ele exerce autoridade crucificado. E ali, cuidado e proteção que somente Deus pode fazer por alguém. É por isso que seu nome é maravilhoso. É isso que vai dizer na profecia lá em Isaías. E nós enxergamos essas maravilhas em Jesus Cristo. Eu encerro exatamente nesse ápice que o autor encerra, quando fala sobre Cristo como perfeito e maravilhoso. A W. Pink coloca da seguinte forma: ele foi maravilhoso em tudo que fez. Maravilhoso foi em todo o relacionamento que ele manteve. Maravilhoso foi em sua pessoa e maravilhoso foi em sua obra. Maravilhoso foi em vida e maravilhoso era na morte. Que nos maravilhemos e adoremos. Que o Cristo que demonstrou afeição na cruz seja o alvo das nossas mais profundas afeições. Que o nosso coração seja conduzido a amá-lo cada vez mais, sabendo que ele nos ama e que ele cuida de nós. Eis o nosso Cristo, eis o nosso Salvador.